Irmãos, há algum tempo eu estou com esta palavra e eu gostaria de convidar vocês para abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 20. Hoje eu vou ser temático, viu, irmão? Eu gosto de ser expositivo, mas hoje eu vou ser temático. Eu ouvi uma breve reflexão e essa reflexão que eu ouvi por esses dias completou aquilo que estava ardendo no meu coração, que o Senhor estava já me posicionando. Mateus capítulo 20, verso 16, está escrito assim: assim os derradeiros serão primeiro, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos, de novo, ó, porque muitos são chamados, mas poucos. Mateus 22, verso 14. Se você tem a Bíblia, está aí nas páginas para frente. Mateus 22, verso 14. Porque muitos são, mas poucos. Porque muitos são, mas poucos. Vamos orar, Senhor, nesta manhã nós rendemos a Ti. Fale conosco. Fale conosco, Senhor. Que o nosso coração possa arder mais uma vez. Que a nossa alma possa ansiar por Ti. Fale conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Muitos são chamados. E a pergunta é: você está em qual classe? Os muitos chamados ou poucos escolhidos? Eu lembro que eu batia muito nesse martelo, pensando, se todos são chamados, por que poucos são escolhidos? Porque nós servimos um Deus que Ele não faz acepção de pessoa. Então, Ele chama a todos. Jesus um dia disse assim: vinde a mim todos, os que estão cansados e oprimidos. Um dia ele pregando, ele em Lucas, a fala dele era assim: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia sua cruz, e siga-me. O Senhor, Ele chamou todos aqui, amém? Então Deus chamou todos. Todos aqui são chamados, todos aqui têm uma vocação, todos aqui têm um dom, todos aqui têm um talento. Mas o chamado, irmão, está ligado com as escolhas. Deus nos chama, Deus nos vocaciona, Deus nos elege, mas Ele é um Deus ainda que nos dá um livre-arbítrio. Dentro do chamado existe a opção da escolha de cada um. Cada um aqui, irmão, vai ser chamado e escolhido para realizar e fazer algo para o reino. Você que está aqui, você foi escolhido para fazer algo em prol do reino. Entre o chamado e a realização está o teu posicionamento e comportamento. A pergunta é: quando Deus te chamou, qual foi o seu posicionamento e como está sendo o teu comportamento? Pois o que te aproxima ou que te afasta de Deus são exatamente, irmão, o teu posicionamento e comportamento. Muitos já foram chamados, se posicionou por um tempo e o seu comportamento distanciou do seu chamado. Por quê, irmão? Porque Deus, Ele sempre chama todos para um propósito. E detalhe, esse propósito sempre vai estar ligado, relacionado ao seu reino. Amém, igreja? Por quê? Porque o reino de Deus, ele tem que ser anunciado, irmão, a tempo e fora de tempo. Porque é o reino de Deus. A primeira pregação de Jesus é isso: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Para
você entender um pouco melhor, irmão, Jesus conta esta parábola, o qual nós acabamos de ler. E Jesus sempre está vocacionando, ele sempre está chamando, ele sempre está dando opção. Por exemplo, Jesus conta uma parábola onde um pai que tinha uma vinha, ele tem 2 filhos. Ele chega para o primeiro filho e disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E ele respondeu: não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Semelhantemente, Jesus contando uma parábola, ele chega para o segundo filho e falou da mesma forma, da mesma maneira. Só que o segundo disse assim: pai, eu vou. Mas não foi. Qual desse fez a vontade do pai? Os 2 foi chamado, sim ou não? Mas quem fez a vontade do pai? O primeiro que disse que não ia, mas se arrependeu e foi? Ou aquele que disse que iria, mas não foi? Logicamente que o primeiro falou que não iria, se arrependeu e foi. E muitas das vezes nós somos esse que é o segundo, que nós falamos um dia que nós iríamos atender o chamado, nós íamos se posicionar e o nosso comportamento seria diferente, mas logo deixamos e não fomos. Por quê, irmão? Porque entre o chamado existe o posicionamento e comportamento. E qual tem sido o teu comportamento, o teu posicionamento diante de um chamado? Deus sempre vai chamar, irmão. Mas a escolha, repita comigo, a escolha cabe a mim. Você escolhe se você vai querer ou não. Jesus conta uma parábola, nessa parábola das 10 virgens, todo mundo conhece. Havia ali 10 virgens compromissadas com o noivo. 10 virgens que sabia o compromisso que tinha com o noivo. A Bíblia relata que as 10 estão esperando, as 10 estão indo ao encontro. Mas a Bíblia diz que entre elas havia a prudente e as loucas. Por que as prudentes e as loucas? As loucas ouviram e escolheram ser as eleitas. As prudentes, perdão. E as loucas? As loucas ouviu, mas fez pouco caso. E a Bíblia diz, irmão, que elas, pegando no sono, logo ouviu alguém dizendo: aí vem o mestre, aí vem o noivo. Então ela se posiciona. E aquelas que estavam atentas ao chamado, logo puderam entrar ao encontro do noivo. Mas as loucas vieram depois. Bateram na porta e o noivo não quis abrir. Por quê, irmão? Porque muitos são chamados, poucas são escolhidas. E a pergunta é: até a volta do noivo, qual tem sido o teu posicionamento e o teu comportamento? Você tem sido prudente ou você tem sido um louco? Por quê? Porque aquele que entende o que é chamado, ele vai até o fim. Deixa eu te dizer, até ontem que você fez, e como hoje se renovou o fôlego de vida sobre a tua vida, o que você fez até ontem não serve para hoje. Porque o importante, irmão, é o fim. Jesus conta, irmão, um banquete nupcial, aonde o rei celebrou um grande banquete, irmão, e convidou todos. Porém, no dia, irmão, daquele grande banquete, aqueles convidados decidiram não ir por causa dos seus compromissos, por causa dos seus afazeres, mas percebe que todos foram chamados, todos naquele dia, para aquele grande banquete, foram escolhidos. Mas, um comprou um campo, prosperou, começou a apreciar, prosperou tanto que esqueceu dos compromissos que ele tinha com o rei, o seu senhor. Aí outro, irmão, comprou juntas de boi, prosperou, cresceu e esqueceu do compromisso que ele tinha com o seu senhor. O outro casou. Todos esses 3 foram chamados e escolhidos. Mas no dia da festa, quando o súdito do rei
passou para avisar, chegou o dia, chegou a hora. Todos eles que sabiam que tinha sido chamado, todos eles sabiam que tinha sido escolhido, na hora de colocar em prática, eles falaram: eu não posso. E todos nós, irmãos, temos compromissos, temos os nossos fazeres. E todos nós sabemos se nós podemos ou não. Mas sempre na hora nós falamos: eu não posso, estou ocupado, tenho um compromisso. O rei, quando fica sabendo, irmão, o rei ele fica muito irado. E ele fala assim: o banquete na verdade já estão preparados, mas os convidados não eram dignos. É assustador isso. Ele está dizendo: eu chamei, eu escolhi. E eles não entenderam. Então eles não são dignos de entrar no banquete e nem na minha presença. E a Bíblia diz, irmão, que ele manda então os seus súditos sair pelas ruas, chamar-lhes outras pessoas para estar presente naquele banquete. Eu não sei você, irmãos, se você já organizou alguma festa, e você selecionou, você escolheu a dedo pessoas para estar ali, porque era um momento especial. Eu não sei você, irmão, mas já aconteceu comigo, de você esperar aquela visita tão esperada, honrar. Por quê, irmão? Porque quando você é convidado, e quando você comparece, você está honrando, prestigiando quem te convidou. Então perceba, irmão, que essas pessoas não quis honrar aquele que estava realizando um banquete. Quantas vezes você talvez fez algo esperando que aquela pessoa chegasse e aquela pessoa não sequer chegou, ou esqueceu, ou tinha outro compromisso naquele dia, e você se sentiu frustrado, você se sentiu o quê? Desvalorizado. Eu não sei você, mas isso já aconteceu comigo, irmão. Eu me lembro uma vez que eu chamei uma família e marquei almoço, irmão, e eu fiquei olhando, e eu falei assim, ó, meio-dia, irmão, eu tenho problema com o horário, irmão, eu tenho problema com o horário. Marquei meio-dia, irmão. Era 3 horas, a família falou: dá tempo de ir? O reino de Deus não é para os atrasados. As noivas loucas chegaram atrasadas. Então, amados irmãos, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Quem foi convidado, irmão, depois desta festa, que os outros não quiseram, se sentiu importante. É interessante, irmão, que nessa mesma parábola, Mateus 22, coloca lá no 9, Mateus 22, nós vamos ler do 9 ao 12. Não basta ser só chamado. Entenda aqui que eu vou te falar do 9 ao 12. E a ordem do rei, já que os convidados não quiseram ir, eles estão ocupados, porque eles estão prosperando, estão conquistando, têm os seus afazeres, esqueceram de mim. E depois as saídas dos caminhos, e convida para o banquete todos os que encontraste. Vamos lá. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia. Para aí um pouquinho. O rei, quando convidou, ele vestiu todos. Porque todos que chegaram ali não tinham condições, não eram méritos. Então, o rei trajou, vestiu. E quando o rei comparece diante dos seus convidados, ali havia um que se negou a se vestir e ficar trajado como o rei pediu. O rei olhou.
ou 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele esmudeceu. Continua, por gentileza. Disse então o rei aos servos: amarrai-o dos pés e a mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá prantos e rangeres de dente. Ao 14. Porque muitos são chamados, mas poucos. Não basta estar na festa, tem que estar a caráter daquele que te convidou. E a pergunta é: como você tem se comportado diante do seu chamado? Infelizmente, irmão, a graça de Deus pode ser resistida. E por isso, irmão, é possível perder a salvação através da apostasia. O que é a apostasia? Abandonar a fé. Se tem uma coisa, irmão, que nos faz perder a salvação, irmão, é quase impossível perder a salvação. Mas é possível quando nós, apostasia da fé, abandono da fé. Irmãos, Jesus diz que haveria duas pessoas dormindo. Uma seria escolhida, a outra deixada. Por quê? Porque no dia a dia elas tiveram as suas decisões. A Bíblia diz que haveria duas mulheres trabalhando na moinha. Uma seria chamada, a outra deixada para trás. Por quê? Porque uma decidiu, ouviu o seu chamado, entendeu que era escolhida e estava fazendo por onde. A outra provavelmente estava negligenciando, estava dizendo depois. Irmão, Jesus diz, irmão, que havia dois homens no campo, e quando houve o arrebatamento, um ficou e o outro foi. Por quê, irmão? Porque está dentro do seu posicionamento e dentro do seu comportamento. Quem você tem sido, irmão, diante do chamado? Porque muitos são chamados, poucos são. Quais são as suas escolhas? Porque as suas escolhas definem o seu futuro. Repita comigo: as minhas escolhas definem o meu futuro. Coloca para mim Lucas 12, a gente vai ler do 42 ao 48. Lucas 12, eu quero ler com você, do 42 ao 48. Lucas 12. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel? Sabe o que é mordomo, irmão? É aquele que administra aquilo que não é dele. Mordomo é aquele que ganhou a confiança do seu Senhor, e o seu Senhor coloca todos os seus recursos na mão do mordomo. Você é mordomo. Eu sou mordomo. O meu filho, eu tenho que cuidar dele. A minha esposa, eu tenho que cuidar dele. A igreja, eu tenho que cuidar, porque Deus tem confiado. A minha parte financeira não é minha, eu tenho que confiar no Senhor. O mordomo, ele diz assim: disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre o seu servo, para lhe dar o tempo e a ração? Continua, por gentileza. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim como, em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Vamos lá, continua. Mas, sempre tem o mais. Se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começa a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera. Quando ele vai vir? Quando ninguém? E numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e dará a sua parte com os infiéis. Então perceba, irmão, que ele está dando para todos nós que somos mordomos a oportunidade de servir. E quando ele voltar,
Ele quer nos encontrar servindo. Mas se você esmorecer e tipo assim, eu vou viver a minha vida, eu tenho tempo só para mim, eu não quero compromisso com Ele, eu estou prosperando, eu estou enriquecendo, Deus está fazendo acontecer, e quando Ele voltar e não te encontrar na posição que Ele te chamou, haverá uma recompensa. E aí que ele fala, olha lá, e o servo que souber a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, e nem fez conforme a sua vontade, será o quê? Com muitos? O mordomo fiel sabia o que ele tinha que fazer, sim ou não? E ele fez? Ele foi chamado? Ele foi chamado? Qual foi a sua escolha? Não fazer. Você foi chamado? Qual é a sua escolha? Porque se eu fui chamado, sei que eu tenho que fazer e não faço, o que está reservado para mim? Tá. Açoites. E será castigado com muitos açoites. Volta, vou para 48, por gentileza. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. Então perceba que tem aqueles que não sabiam, haverá uma punição, e daí ele continua dizendo, e qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá, e os que muito lhe confiou, muito mais ele pedirá. Lembra da frase do Peter Parker? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Há um grande poder sobre você e sobre a minha vida. E isso gera em nós grande responsabilidade. Quem é você? Um mordomo fiel? Que se posiciona, mesmo olhando para o relógio e dizendo, o senhor não vem, mas eu vou manter-me firme? Ou você vai desfalecendo e tipo assim, já que ele está demorando, eu vou levar a vida à doideira. Mas não se esqueça, a qualquer momento, ele vai voltar. E a pergunta é, como que ele vai te encontrar? Irmão, não seja como Judas. Porque Judas foi chamado e escolhido, sim ou não? Foi chamado e escolhido, sim ou não? Em vez, irmão, ele era um apóstolo, mas trocou por ser, irmão, ele era apóstolo, e trocou o apostolado pela apostasia. É possível começar bem, mas também é possível parar e desistir. E por que, irmão, escolher o outro no lugar de Judas? Alguém responde? Por que Judas foi substituído? Alguém? Irmãos, interajam comigo, por favor, ou vocês não lêem a Bíblia? Por que Judas foi substituído ali em Atos, capítulo 1? Ninguém? Vocês estão no YouTube, irmão. Tá feio isso? Ninguém? Eu vou pedir para a pastora cortar essa parte depois, porque é constrangedor, irmão. Por que Judas foi substituído? Ele estava vivo ou ele estava morto? Então por que ele foi substituído? Porque ele morreu? Foi porque ele morreu? E por que quando Tiago morreu a espada não foi substituída? Por que Judas foi substituído? Irmão, nosso problema é Bíblia. Atos, capítulo 1, verso 25. Atos, capítulo 1, verso 25. Ele foi chamado e escolhido. Atos, capítulo 1, verso 25. Para que tome parte, isso aí é Pedro falando, porque teria que eleger mais um dos apóstolos para se cumprir a profecia, tinha que ser 12. Então aí Pedro falou, nós teremos que escolher alguém, e aí ele fala assim, para que tome parte desse ministério,
e apostolado de quem Judas se para ir para o seu. O que aconteceu com Judas? Ele Quando Deus te chama, Ele te escolhe. Se você desviar, Ele escolhe outro. Se você dá glória a Deus, Ele recebe. Se você não dá glória a Deus a Ele, Ele escolhe outro. Ele te chama para fazer algo. Se você não fazer, Ele escolhe outro. Judas foi chamado e escolhido. Mas o que aconteceu? Entre o comportamento e posicionamento, ele desviou. E quando eu paro, irmãos, eu corro o risco de estar desviado mesmo estando presente. Deus sempre irá fazer um convite para cada um de nós, irmãos. E dentro desse convite é uma escolha. Um dia Jesus encontra um jovem rico, irmão, e fez um convite. Só que entre o convite existe o posicionamento e o comportamento. E a Bíblia diz, irmãos, duas coisas. Tem dois textos que me chamam muita atenção dentro da palavra de Deus. Primeiro é esta: e Jesus, olhando para aquele jovem, o amou. Você não vai ver isso dentro do Evangelho, Jesus olhando para alguém e amando. Porque aquele jovem rico chega e disse: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E então Jesus vai bater um diálogo com aquele jovem, e aquele jovem disse que estava fazendo tudo certinho. Porque ele falou: Senhor, desde a minha mocidade eu tenho guardado, eu tenho honrado, eu tenho feito, e tem acontecido. O Senhor olha assim e fala assim: não, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Perceba que Jesus o chamou, o escolheu. Entre o chamado e a escolha há uma decisão. Aquele jovem seguiu Jesus? Mas ele não foi chamado? Ele não foi escolhido? Mas entre o chamado e a escolha tem o quê? Vem, toma a tua cruz e me segue. E a Bíblia diz que Jesus o amou. Mesmo esse jovem, irmão, praticando tudo, mesmo Jesus amando ele, esse jovem não aceitou o chamado. A Bíblia diz assim: mas ele, achando pesadas estas palavras, retirou-se triste. Porque entre o chamado e a escolha vai gerar em nós tristezas. Porque tem dia, irmãos, que você não gostaria de estar onde Deus te colocou. Tem dia, irmãos, que você desejava não estar ali. Como muitas das vezes eu desejei não estar. Mas eu entendo, irmão, que eu estou onde eu estou porque Deus me ama, e Ele me guarda, e Ele me preserva. E aquele jovem se retirou triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos teus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus, os que têm riquezas. E deixa eu te dizer, nós somos ricos dessa riqueza. Calma, que se chama orgulho. Você ouve falar de Jesus, mas o seu orgulho não permite andar com Ele. A soberba de achar que você pode viver uma vida sem Ele, isso é o orgulho. E o orgulho procede à queda. E às vezes o seu orgulho, você sabe que você foi chamado, você sabe que você foi escolhido. Quer ver? Ah, irmão, isso vai doer. Fala ou não fala? Homens casados, mulheres casadas, você tem prazer de andar de mão dada com as suas esposas?
Responde só para você, porque eu sei que talvez você está do lado aí, você pode se comprometer. Mães, você tem prazer de andar do lado do seu filho? Sim ou não? Sim ou não? Porque você ama. E porque você tem vergonha de falar de Jesus. Porque você tem vergonha de falar de Jesus. Então você não ama, ou você tem vergonha. Entendeu? Estão entendendo? Você foi chamado. Dentro de chamado você tem uma escolha. Ou servir, ou negligenciar. Mas o mordomo infiel foi lançado fora. E como você tem se comportado? Porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Um dia Jesus encontrou outro homem que era rico. Eu disse recentemente, atrás aqui, ele tinha um emprego vitalício, ele tinha uma pensão do governo de Roma, ele tinha soldados romanos, ele tinha uma casa digna, rico. Igual esse jovem rico, que se chama Mateus. E o Senhor olhou para ele e o chamou. E ele escolheu deixar tudo em prol do reino de Deus. E o que tem, irmão, o que tem impedido de você se dedicar um pouco mais em prol do reino? Cuidado que seus argumentos não é para mim, é para Deus. Aonde você investe tempo, você investe prioridade. E onde estão as suas prioridades, estão os seus investimentos. E aonde você tem investido? Porque entre o chamado, irmão, entre o chamado e a escolha, tem o posicionamento e o comportamento. Mateus 7 diz assim, ó, Mateus 7, do 13 ao 14. Mateus 7, para a gente, irmão, eu já estou finalizando. Mateus 7, 13 e 14, diz assim, ó, entrai pela porta. A porta do reino é larga ou é estreita? Porque larga é a porta, espaçosa o caminho que conduz o quê? E muitos são os que entram por... Perceba que chamado e escolhido, e alguns ainda vão olhar e falar, não, eu quero a porta larga. Você sabia que essa porta larga, irmãos, é fala ou não fala? No original está dizendo assim, a porta dos preguiçosos? Porque muitas das vezes, referente às coisas de Deus, nós temos preguiça. E Provérbios diz assim, desperta tu que dormes, ó preguiçoso. Perceba, irmão, em prol do reino nós temos preguiça. Então muitos escolhem essa porta. É a porta da perdição e muitos são os que entram por ela. Porque, irmão, a porta estreita, irmão, é disciplina. Você tem disciplina em muitas áreas da sua vida. E no reino também precisa de disciplina. Amém? Ao 14. E porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva a... E os poucos que há, muitos são chamados, poucos são... Os poucos encontram essa porta e decide por ela. E nela encontra a vida. Poucos. Quem tem sido você? Quem tem sido você? Irmãos, uma árvore,
Quando ela deixa de gerar fruto? Quando ela... Você está gerando fruto? Se você não está gerando fruto, o que já aconteceu com você? Jesus um dia foi até uma figueira. Eu quero trazer essa mensagem. Essa figueira, ela era uma figueira. Ela tinha folhas, ela tinha vidas, ela tinha presença. Ela só não tinha fruto. E Jesus sabia que não tinha fruto. Ou Jesus chegou lá enganado. Rapaz! Jesus sabia ou não sabia que tinha fruto nela? E por que ele foi até lá? O Senhor sabe cada um aqui se gera fruto ou não. Mesmo assim ele se aproxima. Por quê? Porque aquela figueira, ela vivia de aparência. Mas a Bíblia diz que não era tempo de figo. Sim, irmão, não era tempo de figo, mas o figo lá, irmão, é o único fruto que gera o ano todo. Quando Jesus olhou para aquela figueira, ele olhou para ela e falou assim: você foi chamada, você foi escolhida. Entre o chamado e a escolha, você decidiu não frutificar. Já que você não quer frutificar, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como assim? Morre. E no dia seguinte, como que estava a figueira? Mas por que morreu? Porque ela não estava dando? Com todo respeito, assim, não olha para ninguém para constranger, mas olha para você mesmo. Você está dando fruto? E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Irmão, quem é a porta? Jesus. Jesus é a porta. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Irmão, somos livres para fazer as nossas escolhas. E dentro das nossas escolhas, há colheitas. Qual tem sido a sua colheita? Um versículo, irmão, que todos deveriam saber de cor. É um pouco longo e eu vou finalizar. João 3,16. A salvação é oferecida para todos, mas entre a salvação e a concretização, há regras. Sabe aquelas letrinhas pequenas lá no contato que você nunca lê, e depois você vai reivindicar os seus direitos? E aí você está lá na cláusula, lá, e você vai ler lá e... Eu me lembro que eu aluguei a primeira casa aqui em Indaiatuba. Empolgado. Legal, porque na época, ainda é, mas na época entrar em Indaiatuba era mais difícil do que entrar nos Estados Unidos. Pedia, até hoje continua, 3 aluguel, como se a gente ganhasse na Mega Sena, fiador, e o fiador tem que ter casa própria, tem que ter escritura e tudo mais, e eu consegui a casa. E na hora de entregar a casa tem que ser pintada, e eu fui e pintei. Quando o corretor veio, ele olhou para a casa e falou: essa aqui não é a cor original. Não, mas o contrato disse que eu tenho que pintar. Não, mas tem uma cláusula lá pequenininha que tem que ser da mesma cor que você encontrou. Aí esta cláusula me fez eu ter que pintar a casa do jeito que eu encontrei, da mesma cor. Estava lá. Então, entre a salvação e para aquele grande dia, tem um protocolo. E qual é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para mim ter a vida eterna, o que eu preciso fazer? Crer. E aí ele continua dizendo:
Nós vamos ler até o 21. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então, para mim ter a salvação, eu tenho que fazer o quê? Crer em Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro caminho. Chamado, que é salvação, e escolher. Aí eu escolho estar em Cristo para minha salvação. Ao 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O camarada foi chamado, ele teve a escolha. E qual foi a escolha? Amar mais as trevas do que a luz, amar mais o mundo do que a Deus. Porque as suas obras eram, porque, irmão, ele decidiu permanecer nas trevas, porque ele sabia que ele tinha um chamado, ele sabia que ele tinha escolha, mas ele era mal, e ele decidiu não mudar e continuar a ser perverso, porque todo aquele que faz o mal, o que acontece? Diz 20, porque todo aquele que faz o mal, o que acontece? Odeia e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Sabe por que às vezes você não toma posicionamento? Porque você sabe que você está reprovado. E você não quer mudar. O 21. Mas quem a pratica a verdade vem para a fim de que essas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aquele que vem tem que praticar a mentira? Tem que praticar a... Não se esqueça, entre o chamado e a realização está o posicionamento e o teu comportamento. E naquele grande dia, você vai ouvir: vinde, benditos do meu Pai, e entrai no gozo do seu Senhor, e assentai-vos na mesa que está preparada desde a fundação do mundo, ou servo mau e imprudente? Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O que você vai ouvir naquele grande dia? O que você vai ouvir naquele grande dia está entre o chamado, escolha, posicionamento e comportamento. Porque talvez você possa estar vivendo o que está escrito lá em Tito. Pastor, tem o livro Tito? Tem, vamos lá, Tito 1,16. Pastor, tem isso mesmo? Tem, irmão. Tito 1,16. Não, pastor, eu nem sei se existe. Tem, irmão. Tito 1,16. Ah, pastor, eu nem sabia que tinha Tito. Não, não tem Tito. Não é Titico não, irmão, é Tito. Tito 1,16. Ah, eu vou ler, ó. Vou contar até 3, todo mundo lê junto, viu? 1, 2, 3. Só as mulheres. 1, 2, 3. Só os homens. Você pode até confessar que conhece a Deus, mas nega com as suas obras. É impossível, irmão,
É impossível aquele que diz ter fé e não ter obra. Irmão, um anda com o outro. As obras não salvam para que ninguém se vanglorie, irmão. Mas quem tem fé gera obra. Mas nega com as obras, sendo abomináveis. Irmão, você consegue imaginar sendo abominável por Deus? E desobediente e reprovado para toda a boa obra. Basta confessar que você conhece a Deus? E depois, se coloca de pé por gentileza, irmãos. Por isso que eu li, assim os derradeiros serão primeiro. O reino de Deus é posicionamento. Uma vez, o Senhor chegou e começou a convidar trabalhadores para a sua vinha. E ele veio várias vezes, vários horários. Vamos conjecturar. Ele chegou às 5 horas da manhã, pegou uma equipe e levou para a sua lavoura. Ele percebeu que aquela equipe era pouca. Então ele voltou lá, na praça, chamou 8 horas da manhã, mais um tanto de gente e levou para a sua lavoura. Mas ele percebeu que era pouco. Então ele voltou lá 1 hora da tarde e lá na praça pegou mais um grupo de pessoas e levou para a sua lavoura. E aí ele percebeu que ele não ia terminar, porque ele tinha prazo para entregar. E aí, irmão, ele foi lá 5 horas da tarde, pegou os últimos remanescentes e levou para a lavoura. E aqueles últimos que chegou, trabalhou 1 hora só. Na hora da paga, os últimos foi o primeiro a receber. E o combinado da diária era R$500, vamos conjecturar. O que chegou às 5 horas da tarde, trabalhou 1 hora, sabe quanto que ele recebeu? 500. Mas aquele que chegou lá às 5 horas da manhã, se achou indigno. Opa, não é certo. Por quê? Não é certo? Por quê? Não é certo, eu cheguei aqui às 5 horas da manhã, meu amigo. Mas qual foi o combinado de mim para com você? R$500. E eu estou sendo injusto? Injusto está sendo você. Meu combinado com você não era de 500? É. E por que você está questionando que eu estou pagando 500 para quem trabalha 1 hora? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. É Deus dizendo, eu não devo satisfação para você, pelo contrário, você deve satisfação para mim. Porque no meu reino, os últimos vai ser os primeiros. Por quê? Porque entendeu. Porque tem muitos irmãos que foi chamado primeiro, mas parou. Em outras palavras, vocês começaram às 5 horas da manhã, vocês têm mérito, mas vocês não se esforçaram para que eu chegasse a realizar a minha obra. Então o reino de Deus é assim, irmãos. E como você tem respondido entre o chamado à escolha, porque quem escolhe? Pega esse dedo de profeta assim, ó. Fala assim, ó, quem escolhe? Aponta para essa pessoa do lado aí. Agora vira para você. Fala, é eu. Ninguém tem escolha para fazer você parar, a não ser você. Ninguém tem escolha para fazer você desistir, a não ser você. Feche os teus olhos, eu quero orar. Irmão, eu sinto o impacto desta palavra no mundo espiritual, irmãos. Não é hora mais de nós se preocupar apenas com este mundo, irmãos. Nós temos compromisso, nós temos um chamado e nós temos uma escolha. Eu sei que o dia tem 24 horas para todo mundo, eu sei que os boletos chegam para todo mundo,
Mas o que o Senhor quer é que nós se empenhamos um pouco mais. Senhor, eu oro nesse exato momento pedindo ao Pai das luzes que desça e esclareça e dê entendimento ao nosso coração. Pai, entre o chamado e a ser escolhido, há um posicionamento e há um comportamento. Que eu possa permanecer como aquele mordomo fiel, que mesmo tardando o seu Senhor, ele se manteve firme, posicionado. Não como aquele mordomo infiel, que se achou dono dos seus aposentos, e começou a fazer coisas que não devia. E quando ele começou a agir mal, o seu Senhor voltou, o repreendeu, o açoitou e lançou em prisões. Senhor, que nós viemos cada dia mais e mais e mais entender esse chamado, essa escolha, Senhor. Que privilégio, Senhor, de saber que o Senhor nos chamou. Que privilégio é saber que o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entre o chamado e a escolha de saber que somos escolhidos, é uma vida e uma vida eterna. Senhor, que nós não viemos ser aquele público que Paulo disse para Tito: confessa que conhece a Deus, mas nega com as obras, sendo abomináveis e desobediente. Senhor, Paulo diz que nós éramos desobedientes quando nós seguia o ciclo deste mundo, quando nós ainda servia o príncipe deste mundo. Nós andávamos em desobediência, fazendo as nossas vontades, porque todo aquele que continua fazendo a sua vontade, Senhor, e não negando a sua vontade, é desobediente, Pai. E isso gera reprovação, Senhor, para toda a boa obra que o Senhor tem para as nossas vidas. Que vocês fiquem com esta palavra guardada e selada no teu coração. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Aleluia.